Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e vou ajudá-los na resolução das atividades dessa semana 6, segundo ano do ensino médio, tema conhecimento a priori e a posteriori. Então, nessa semana continuaremos abordando um aspecto do rico pensamento do filósofo Immanuel Kant, da sua filosofia transcendental. Então, a palavra transcendental significa o tipo de conhecimento que investiga os princípios gerais, os conceitos a priori, que possibilita a experiência sensível e o conhecimento. Então, com isso, ainda teremos subsídios para uma reflexão crítica e profunda sobre o nosso conhecer e agir no mundo. Então, o PET aí vem falando sobre o conhecimento a priori e a posteriori, o conhecimento a posteriori, o conhecimento adquirido depois da experiência, e o conhecimento a priori, o conhecimento anterior à experiência sensível. Aí tem um exemplo no PET de vocês, o exemplo: casado não é solteiro, o triângulo tem 3 lados. Podemos perceber que esse tipo de afirmação ou juízo são conhecimentos que se baseia no conhecimento a priori. Aí temos um pensamento aí do livro Crítica da Razão Pura, uma obra das mais importantes do Kant, falando sobre os conceitos de juízos analíticos e juízos sintéticos, e temos o conceito de imperativo categórico, que é mais importante aí dentro do PET de vocês. Imperativo categórico, então, tem como princípio essa máxima: age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo, como princípio de uma legislação universal. E aí nós temos as atividades desta semana. Então, antes da gente ir para as atividades, eu recomendo aí para vocês retornarem aí na semana 5, onde fala aí sobre a questão da teoria crítica do Immanuel Kant e sobre a fenomenologia desse filósofo Kant. Então, vamos lá para as atividades. Aí a gente vai comentando. Vamos lá, número 1. Immanuel Kant dedicou sua crítica à obra da razão pura, a questão do conhecimento. De acordo com o que escreve o filósofo alemão na abertura da parte sobre a razão em geral dessa obra, todo o nosso conhecimento começa... nosso conhecimento começa nos sentidos, ok? Então, a partir dali vai ao nosso entendimento, vai às nossas categorias, às nossas análises racionais e termina eventualmente na razão. Então, se o nosso conhecimento começa nos sentidos, automaticamente nós temos como resposta a letra C, ok? Então, número 2. Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que o ato de conhecer se distingue em 2 formas básicas: conhecimento empírico e conhecimento puro. Letra B. Para conhecer é preciso se lançar ao exercício do pensar conceitos concretos. Letra C. As formas distintas do conhecimento, descritas na obra Crítica da Razão Pura, são denominadas, respectivamente, juízo universal e juízo necessário e suficiente. Letra D. O registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção dos juízos, a saber, juízo analítico e juízo sintético. De fato, sim, como nós vimos, mas ele não faz o conhecimento contundente assim, em relação a esses conceitos. Então, a letra correta seria letra A. Conhecimento se distingue
a partir do conhecimento empírico e o conhecimento puro. Ok? Então, agora vamos para número 3. Acerca do formalismo moral desenvolvido na filosofia kantiana, julgo de acordo com Kant a seguinte colocação: agir racionalmente, que depende dos princípios, e a vontade é da razão prática. Justifique. Então, o Kant, ele associa o agir moral, o agir ético, com o agir de boa vontade. Mas essa boa vontade aqui não é esse agir com boa vontade, é agir conforme um determinado princípio que motive a sua ação. Então, um princípio que parta de uma reflexão sobre aquilo que é desejável, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é correto, independentemente das situações externas. E para Kant, nós conseguimos fazer esse raciocínio, esses princípios universalmente aceitáveis. Um agir moral, então, é um agir que não depende da consequência pessoal ou do benefício pessoal ou individual dessa sua ação. Então, é um agir conforme o dever, um agir ético, é um agir conforme o dever, conforme um imperativo que não seja dependente de circunstâncias A ou B, dependente das situações, né? Então, é um agir baseado no imperativo categórico. Lembra da citação? Age segundo princípios que te motive, né? De tal forma que esse princípio possa, ao mesmo tempo, se tornar uma lei universal. Essa é a máxima kantiana baseada no imperativo categórico. Então, age no mundo como você gostaria que o mundo te tratasse. Age segundo uma regra, segundo propósitos que você gostaria que as pessoas também seguissem, independentemente de quem fosse o objeto da ação, os afetados, se fosse alguém conhecido seu, um amigo ou um inimigo. Age conforme você gostaria que todas as pessoas do mundo agissem. Então, isso é um exemplo de imperativo categórico. É agir por uma boa vontade. Então, agir por uma boa vontade. Então, é você agir por uma boa vontade seguindo um princípio racional. Seguindo um princípio racionalmente deduzido. Agir no mundo como você gostaria que todas as pessoas do mundo agissem. Certo? Então é isso. Resumidamente, o número 3 seria isso. Então, ok? Então, espero ter ajudado vocês nas atividades aí e vocês possam desenvolver aí uma resposta interessante. Aqui foi apenas um direcionamento, ok? Por hoje é só.
Espero ter sido útil. Conteúdo de Kant é um conteúdo bem complicado, então você pode voltar nessa aula, pode voltar no material, voltar um pouquinho na semana passada, buscar outras fontes aí, outros conteúdos. Então, muito obrigado, um abraço a todos e até mais.